Olá, meus queridos alunos, estamos de volta agora com a nossa aula de ensino religioso nesta linda manhã de sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o homem, imagem e semelhança de Deus. Então vamos prestar atenção nesse texto e procurar entender. Somos filhos de Deus. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Esse versículo está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, tá? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus é nosso Pai e nosso Criador. Ele nos ama como filhos. Por isso, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Não é para que a gente seja parecido com Deus no corpo. Deus não tem corpo. Ele é só espírito. Nós somos a parte mais importante da criação. E para nós, Deus criou coisas tão belas. O ser humano é diferente das outras coisas criadas por Deus. É diferente dos animais porque recebeu de Deus vários dons que os animais não receberam. Dom é a mesma coisa que presente. Então, se eu tenho um dom, é um presente que eu ganhei de Deus. Veja só os belos presentes que nós ganhamos de Deus. Aqui estão nomeados 10, mas nós ganhamos muito presentes de Deus, muitos presentes. Muitos dons nós temos. Então, nós colocamos aqui a primeira como inteligência. Nós ganhamos esse dom de Deus, a inteligência, Deus nos deu. O ser humano pensa e consegue falar o que pensa. Só o homem e a mulher são capazes de conhecer e amar o seu Criador, porque tem inteligência, porque isso Deus nos deu. Consciência. Temos a consciência. A gente sabe que Deus existe. Nós sabemos que Deus existe. Então nós temos consciência disso. E nós temos consciência de tudo aquilo que nós fazemos também. 3. Vontade. O ser humano é capaz de tomar decisões. Então nós podemos ter vontade ou não. A gente pode tomar decisões, fazer ou não fazer algo que a gente tem vontade. Liberdade. A gente tem liberdade para escolher. Nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Então Deus também nos deu a liberdade. Nós temos essa liberdade de saber decidir, saber escolher o que devemos fazer. Por isso, pessoal, é importante que nós saibamos sempre escolher o certo, escolher o bem, tá bom? Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que somos feitos para nos parecermos com Ele. Então, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos por Deus para que nós pudéssemos ser parecidos com Ele. A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. A parte imaterial, tá? Não material. Ela separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E o capacita a ter comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social que nós temos com Deus. O homem é o único ser vivo dotado de inteligência e com capacidade de criar coisas e de tomar decisões. Então, pessoal, nós somos seres especiais, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, procuramos sempre fazer o bem, viver sempre no caminho certo, o caminho que Deus quer que a gente viva. E agora eu vou passar para vocês no Google Formulário essas questões aqui, de forma diferente. Então lá no Google Formulário vai estar assim, a primeira pergunta: qual é o meu compromisso de cristão, meu compromisso de filho de Deus?
O que eu devo fazer para que eu honre esse compromisso que eu tenho de cristão, de filho de Deus? Então, vocês vão estar respondendo lá no Google Formulários, tá? Aqui não tem como responder. Número 2. Escreva as qualidades que você tem, que são dons, os presentes que você recebeu de Deus. Nós ali atrás falamos de alguns dons que Deus nos deu, né? Inteligência, né? Sabedoria, Ele nos deu liberdade, enfim, Ele nos deu muitos dons, muitos presentes. Ali foi colocado somente 4, mas você tem muito mais dons que recebeu de Deus. Então você vai escrever lá no Google Formulário todos os dons que são presentes de Deus que você recebeu dele. E o número 3, escreva qual a diferença entre um ser humano e um ser animal. Também falamos ali no texto, né? A diferença entre um ser humano e um ser animal. Porém, vocês podem estar fazendo com palavrinhas de vocês também, tá? Então, pessoal, são três questões, né? 3 exercícios, 3 atividades que vocês vão estar respondendo lá no Google Formulários, tá? 3 perguntinhas. Façam com bastante atenção, com bastante capricho, façam uma reflexão, tá? Desse texto que nós estudamos hoje, que está lá em Gênesis. Vocês podem estar procurando novamente, tá? Lá em Gênesis na Bíblia. É bom que você faça uma leitura, né, da Bíblia e para ter mais lá tá o texto completo, né? Aqui a gente só pegou um versículo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, falamos também um pouquinho sobre o versículo 28, mas você pode estar lendo o capítulo inteiro para entender melhor o homem, imagem e semelhança de Deus. Tenham todos um bom dia e até mais.